Senhor presidente, estreio na tribuna desse ano legislativo com um pronunciamento triste, pois a negligência de gestores do futebol provocou uma tragédia que não poderá ser ignorada pelo parlamento. É com pesar que repercute sobre a morte de 10 jovens talentos, vítima de um incêndio do centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. Trata-se do clube que tem o maior patrimônio histórico esportivo do país e que recebia recursos da Lei de Incentivo do Esporte para as categorias de base. Refiro-me ao clube cuja área atingida pelo incêndio tinha autorização da prefeitura para funcionar como estacionamento. E pior, o tal alojamento não contava com o alvará de aprovação dos bombeiros, mas mesmo assim o Flamengo detinha o certificado de clube formador da Confederação Brasileira da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Coincidentemente, 3 dias daquela tragédia, também os jogadores do Bangu, no Rio de Janeiro, enfrentaram incêndios nas instalações do clube, onde treinavam, graças a Deus, sem morte, senadora Leila. Senhor presidente, vivi o sonho desses garotos que morreram e sei muito bem o que é curtir a sensação no futebol. Agora nos chocamos com o lado oposto e a realidade que nos emociona. Próximos de alcançar o profissionalismo, eles morreram estupidamente. E avaliando a extensão da dor dos pais que perderam seus filhos, a eles me solidarizo. No futebol, esses jovens abandonam cedo o convívio com as famílias. E porque ainda não são famosos, não têm cobertura da mídia. Muitos tornam-se conhecidos já atuando no estrangeiro, mas aqui viram notícias precocemente na tragédia. Esses fatos, senhoras senadores e senhores senadores, demonstram como estamos distantes do acompanhamento de formação do que há de mais perigoso no esporte, ou melhor, de mais precioso no esporte, o ser humano. Senhor presidente Cajuru, que assume a mesa agora desse Senado. Está claro que a gestão do futebol precisa evoluir a partir da Confederação Brasileira. Entidade rica, mas suspeita de corrupção demonstrada em 3 CPIs aqui nesse Congresso. A CBF não deve prestar conta somente às federações. Ela é delegada da nação para organizar e gerir o nosso maior patrimônio esportivo, que é o futebol. Por isso, temos o direito de cobrar por seus atos, principalmente porque é a CBF que expede o certificado de clube formador. Na tragédia que envolveu o Flamengo, esse certificado revelou-se apenas um documento burocrático, senhor presidente. Não houve visita dos cartolas ou às instalações do clube. Foram negligentes, apesar de terem se responsabilizado pela segurança dos atletas. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também precisa explicar sobre a sua omissão na fiscalização das instalações esportivas sob seu domínio. Com base nesses dados, converso com advogados sobre a forma de responsabilizar a CBF nesse episódio, levando em conta o artigo 29 da Lei Pelé, que determina os clubes formadores manter alojamento em instalações desportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Ao mesmo tempo, protocolei o PL 680 de 2019, determinando que a CBF só poderá expedir certificado de clube formador mediante a apresentação de alvará do Corpo de Bombeiros referente às instalações credenciadas. Em outro artigo, senhor presidente, o projeto de lei determina que semestralmente a CBF deve apresentar relatório com o nome da data de nascimento de todos os atletas transferidos para o exterior. Atualmente não há controle das autoridades nacionais sobre isso. E sabe-se lá quantos menores estão sendo negociados. Toma essas precauções contra a CBF, porque a CPI do futebol, nesta casa em 2016, aqui presidida por mim, identificou-se indícios de ações criminosas naquela entidade, executados como uma quadrilha bem articulada. Já em 2001, a CBF da Câmara dos Deputados, a CPI da Câmara dos Deputados revelou o esquema de menores levados para o exterior. Lá eram mantidos em repúblicas, sem assistência adequada e muitas vezes abandonados pelos seus clubes.
Enfim, estamos diante de mais um capítulo da nefasta gestão da CBF, que ignora o patrimônio humano para ficar de olho no lucro, no dinheiro, na ganância. Para encerrar, senhor presidente, nesse início de ano de tragédia, lamento também a morte do jornalista Ricardo Boechat. No seu último programa de rádio Band News, na segunda-feira, indignado com a lentidão das apurações das tragédias, ele comentou sobre a triste realidade de se viver de perdas sobre perdas devido à omissão do Estado. Segundo Boechat, abre aspas, quando choramos, sofremos, lamentamos o fato ocorrido ontem. Parecemos estar anestesiados ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato tão logo que surja o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento, fecha aspas. Reitero meus sentimentos e solidariedade às famílias do Boechat, de Brumadinho e dos garotos do Flamengo. Senhor presidente, encerro aqui dizendo que desejo a todos os novos companheiros aqui que chegaram nessa casa sorte, tranquilidade, maturidade e principalmente sabedoria, para que a gente possa ter aqui decisões interessantes, importantes e relevantes para o nosso povo brasileiro, que é o que nós precisamos. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde.